Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera. Bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Vamos continuar no exercício que a gente parou na última aula. E eu vou ler, porque faz um tempinho a gente já não lembra exatamente. O exercício era o seguinte: as características fluidodinâmicas de uma bola de golfe serão testadas em laboratório em um túnel de vento. Dentre os parâmetros a se estudar estão a força de arrasto Fd, a força de sustentação Fl e os parâmetros devem envolver a velocidade angular da bola, ômega, e a profundidade das cavidades D. Determine os parâmetros adimensionais adequados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer aquela análise dimensional lá e determinar os parâmetros adimensionais adequados. Beleza. O que a gente tem que fazer depois? Tem um quadro aí, a gente tem que... Professor, Pode falar. boa noite. É que você não está compartilhando a tela. Então, existe um, existe um probleminha com o meu computador aqui chamado usuário. É isso aí, problema. Obrigado. Obrigada. É, Então vamos lá, pessoal. A metade do problema eu já li, né? E, e aí tem um quadro aqui pra gente, como se diz, pra gente jogar dados aqui, né? Então aqui diz o seguinte: se um atleta profissional pode lançar uma bola a 75 metros por segundo com rotação de 8.100 RPM e para testar os efeitos será utilizado um túnel de vento com velocidade máxima de 25 metros por segundo, qual diâmetro deve ser usado para o modelo em escala? Qual será a velocidade de rotação da bola nesse caso? E aqui diz que o diâmetro padrão de uma bola de golfe americana é de 4,27 centímetros. Bom, aí a primeira parte que a gente já fez. A gente foi lá, fizemos um bando de contas e chegamos aqui nos 5 grupos adimensionais que a gente precisava. Então estão aqui os 5 grupos. E aí, o problema fala assim, ó. Ele fala que na vida real você tem uma determinada rotação que você pode utilizar, que você vai ter na bolinha, e você tem uma determinada velocidade, né? Tá de 75 metros por segundo e 8.100 RPM. Aí, ele fala assim, olha, meu túnel de vento chega até 25 metros por segundo. Como que eu aplico um fator nessa bolinha aí para conseguir extrair dados, né? E aí vocês vão ver duas coisas legais. Tem uma parte que é o que o exercício pede realmente que a gente vai fazer, que é de calcular o diâmetro da bola e tudo mais, e a rotação da bola que ela tem que ter dentro do, do, do experimento lá para a gente poder fazer funcionar. Mas tem uma outra parte que a gente vai fazer porque é bastante bacana, vai dar para vocês entenderem bastante bem o que se faz com análise dimensional e não está pedindo no exercício, mas é uma coisa muito legal, que é o seguinte, por exemplo, se eu medir uma determinada quantidade... Ai, destruí as coisas aqui. Se eu medir uma determinada quantidade de força de arrasto ou de força de sustentação lá no meu lá no meu túnel de vento. Como que eu relaciono essa força de arrasto e de sustentação que eu medi no túnel de vento com a força de arrasto e a força de sustentação que eu vou ter na vida real, uma vez que a velocidade da bolinha é diferente, a rotação é diferente, o diâmetro é diferente e tal. Será que eu consigo relacionar essas coisas? Vocês vão ver que sim e que é bem bacana. Então a primeira coisa que o exercício pede, né, só para a gente focar aqui,
é a questão do diâmetro, né? Eu tenho uma velocidade máxima que eu consigo alcançar e eu quero saber o diâmetro da bolinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses grupos adimensionais todos aqui, eu vou copiar isso aqui para uma outra tela, para a gente poder pensar um pouco. Não tem um jeito padrão de fazer esse tipo de problema, tá, pessoal? Tem que analisar. Cada problema, cada caso é um caso, não tem muito jeito. Eu quero só organizar essas coisas aqui. O método de seleção desse troço aqui é bacana. Aqui. E aqui. Então, os grupos adimensionais que a gente calculou foram esses daqui, ó. Tem um para força de sustentação, que é esse primeiro, força de arrasto, que é o segundo. O terceiro é um que tem rotação, diâmetro da bolinha e velocidade. O quarto é um que tem rotação, profundidade aqueles furinhos lá que tem na bola e velocidade. E o quinto tem velocidade, viscosidade, densidade do ar, rotação, tem um monte de coisa aqui. E aí, vamos dizer assim, ó, ele dá aqui na vida real. Peraí. Na vida real, a gente vai ter uma velocidade de 75 metros por segundo. A gente vai ter uma rotação de 8.100 RPM. E a gente vai ter um diâmetro da bolinha de 4,27 centímetros. Bom, aqui não tem muito problema de unidade, desde que você use sempre as mesmas unidades. Então, se você escolheu rotação em RPM, sempre em RPM. Se você escolheu diâmetro em centímetro, sempre em centímetro, e assim por diante. Mas, como a gente está trabalhando com os parâmetros adimensionais, uma prática particular minha, eu gosto de trabalhar com todas as dimensões em sistema internacional, porque evita erro, né? Então eu vou colocar aqui do ladinho essas mesmas dimensões em SI, né? Então a gente teria aqui a mesma coisa, 75 metros por segundo. Vou pegar o diâmetro aqui que é facinho. A gente tem 0,0427 metros, né? 4,27 centímetros. 8.100 RPM é mais chatinho de converter, né? Porque você tem, vamos rabiscar aqui, você tem uma velocidade em RPM, 8.100 RPM. Se eu dividir por 60 segundos por minuto, eu vou ter essa velocidade em rotação por segundo. E se eu multiplicar por 2π radianos por rotação, eu vou ter isso daqui em radianos por segundo. Vamos refazer isso aqui, escrevendo, que você vai entender melhor. A gente tem 8.100 RPM. Eu tenho aqui 60 segundos. Parece o contrário, né? Isso, tá certo. 60 segundos por minuto. Beleza. Então o que a gente vai precisar? A gente vai ter que dividir isso daqui, né? Vamos escrever esse RPM. Eu tô buscando uma maneira didática de fazer isso daqui. RPM vai ser rotações por minuto. Agora sim. Isso aqui é RPM. RPM. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1 minuto tem 60 segundos. E uma rotação tem 2π radianos. Então, a gente tem 2π radianos
por rotação. Pronto. Agora é só sair multiplicando todo mundo. O minuto vai cancelar com o minuto aqui, a rotação vai cancelar com a rotação aqui, e a gente vai ficar com radianos por segundo na nossa unidade final. Então, eu vou pegar 8.100, multiplicar por 2π e dividir por 60. Isso aqui vai me dar 8.100 vezes 2π dividido por 60. Aproximadamente 848,23 radianos por segundo. Radiano por segundo é a nossa unidade SI. Então, eu vou colocar aqui em cima 848,23 radianos por segundo. Beleza. Vou apagar isso aqui. Agora, o que eu preciso? Eu preciso comparar com o que eu tenho de teste, né? O que eu sei dos testes? Opa, não era essa cor que eu queria. Para os testes, eu sei que tem algumas coisas aqui. Primeiro, a gente sabe que a velocidade vai ser de 25 metros por segundo, não 75. E o que mais que eu sei? Eu sei que algumas coisas não vão ser escaladas. Por exemplo, eu sei que eu vou ter um fator de escala para velocidade, eu posso ter para rotação, eu posso ter para viscosidade, eu não posso ter para viscosidade, porque a viscosidade vai ser a viscosidade do ar, que é a mesma viscosidade. Então, a gente sabe que o μ permanece. E a gente sabe que o ρ, que é a densidade do ar, também permanece, porque não dá para criar um ar em escala. Pronto, beleza. Agora vamos começar a resolver o exercício. Como a gente tem velocidade, rotação e velocidade, rotação e diâmetro, dá para sacar já que o parâmetro π3 ele é um parâmetro chave, tá certo? Esse π3 aqui ele vai ser importante para nós. Para o experimento na vida real, eu consigo calcular esse π3, beleza? Mas quando eu for para os testes, eu só tenho a velocidade. Eu só tenho a velocidade V. Eu não tenho a rotação e eu não tenho o novo diâmetro. Eu tenho duas coisas aqui que podem variar. Então, se eu começar pelo parâmetro π3 de cara, isso aqui vai me dar um problema, né? Isso aqui não vai ser uma coisa muito legal de fazer. Então, a gente vai ter que dar uma olhada. O grupo π4 ele é um pouco pior, até porque eu tenho a profundidade das marquinhas que tem lá na bola. Isso daqui eu não tenho nem parâmetro. Não sei o que vai acontecer. Então, eu preciso de alguma coisa que me dê que tenha mais dados para eu poder variar menos coisas ao mesmo tempo. E aqui, olha só que interessante. Se eu olhar para o parâmetro π5, olha só. No parâmetro π5 eu tenho ρ e μ, que eu não tenho os valores, mas eu sei que eles são iguais na vida real e nos testes. Eu tenho a velocidade, que eu tenho na vida real e no teste. E eu tenho a rotação, que eu só tenho na vida real. Então, só está faltando uma coisa aqui, só está faltando essa rotação. E isso aqui vai me dar um norte muito legal para eu poder calcular primeiro a rotação. Depois, com a rotação do teste, eu consigo calcular o diâmetro, né? Porque aqui estaria faltando a rotação e o diâmetro de teste. Aqui a gente está variando duas coisas. Então, eu vou começar por aqui, ó. Eu vou começar pelo π5. Isso aqui não tem jeito, pessoal. Isso aqui é análise, tá? Não tem muito o que fazer. Então, para a vida real, o que eu vou ter? Eu vou começar com o meu grupo π5. Isso daqui vai me dar μ sobre ρ, que eu não sei quanto que vale, multiplicado pela rotação, que é de 848,23 radianos por segundo, dividido
pela velocidade ao quadrado. Então a gente vai ter 75 ao quadrado aqui embaixo. Isso aqui vai me dar mi sobre rho. Se a gente fizer 848,23 dividido por 75 ao quadrado, eu vou ter aqui multiplicado por 0,15 0,796. Beleza. O que eu preciso? Eu preciso que nos testes esse número seja igual, certo? Então eu vou precisar que o grupo π5 lá nos testes ele vai ser mi sobre rho, beleza? Que multiplica a minha rotação, que eu não sei quanto vale, que eu vou chamar de ômega t, que é a rotação do teste, dividido pela velocidade ao quadrado, aqui do π5, que é 25 ao quadrado. E o que eu quero? Eu quero que esses números aqui sejam iguais, certo? Então, o que eu vou tirar daqui? Eu vou tirar, porque a gente está fazendo uma análise de similaridade, a gente quer que todos os grupos π sejam iguais, para a vida real e para os testes. Então, eu vou aqui fazer mi sobre rho vezes 0,150,796 igual a mi sobre rho, que multiplica ômega t sobre 25 ao quadrado. O mi sobre rho, até esqueci de fazer isso aqui. O mi sobre rho eu posso cortar dos dois lados, né? Dividir dos dois lados por mi sobre rho. E o meu ômega t, ele vai ser 25 ao quadrado vezes 0,150,796, que vai me dar... Quer ver? 94,2475 o quê? Essa é a pergunta. Se a rotação que eu entrei aqui estava em radianos por segundo, a rotação que eu tirei aqui vai sair em radianos por segundo. Né? As unidades têm que ser iguais, senão não dá certo. Isso daqui, se a gente jogar para RPM, que é só multiplicar por 60 e dividir por 2π, isso daqui dá muito aproximadamente, que na verdade é igual, né? Tem só erro de arredondamento aqui, 900 RPM. Então, olha só, se no mundo real a nossa rotação é de 848,23 radianos por segundo, que é 8.100 RPM, nos testes a gente sabe que a rotação vai ser de 94,2475 radiano por segundo, que é igual a 900 RPM. Então, olha só, a rotação aqui foi diminuída em 9 vezes. A gente tem um fator de 3 para a velocidade e a rotação diminuiu em 9 vezes. Beleza. Agora que a gente já conhece a rotação, a gente pode partir para o parâmetro π3, porque eu tenho velocidade na vida real e nos testes, eu tenho rotação na vida real e nos testes, e eu tenho diâmetro na vida real. Quero saber o diâmetro agora em teste. Então, eu vou partir para o grupo π3. O grupo π3, ele vai me dar 848,23 aqui, que multiplica 0,0427 dividido pela velocidade v, que é de 75 metros por segundo. Isso aqui vai me dar 848,23 0,4
0,4829. Beleza. E aqui o meu π3, nos testes, ele vai ser o diâmetro de teste, que eu não sei quanto vale, que multiplica a rotação de teste, que é 94,2475 dividido pela velocidade, que é 25. Beleza. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente quer que os dois π3 sejam iguais. Então, a gente vai ter diâmetro do teste vezes 94,2475 dividido por 25 é igual a 0,4829. Então, vamos lá. Vezes 25 dividido por 94,2475. E esse diâmetro aqui deu 0,1281. O quê? Se eu entrei com diâmetro em metro, vai sair diâmetro em metro, certo? E o que aconteceu com esse diâmetro aqui daqui para cá? Ele triplicou, né? Então, olha só que coisa estranha. A gente, para fazer o teste num túnel de vento que tem a velocidade 3 vezes menor, a gente precisa aumentar o diâmetro da bolinha em 3 vezes e diminuir a rotação da bolinha em 9 vezes. Eu acho difícil a gente intuitivamente chegar nesses valores, né? Mas com análise dimensional a gente chega. Bom, beleza. Então a gente já calculou a rotação e o diâmetro. Tá aqui. Até pela conta que a gente fez, se a gente fosse fazer uma conta com a profundidade das marquinhas lá da bolinha, a gente ia fazer exatamente a mesma conta do diâmetro. Então ia dar a mesma coisa, né? Quer dizer, se eu tive que aumentar o diâmetro da bolinha em 3 vezes, eu vou ter que aumentar o diâmetro das marquinhas lá da bolinha em 3 vezes também. Então eu vou ter que fazer uma bolona, né? 3 vezes maior. Em túnel de vento, por isso que em túnel de vento se faz o contrário, né? Você pega um túnel de vento que tem uma boa velocidade, porque aí você consegue testar as coisas em escala, né? Em escala reduzida, né? Se você quer testar em escala reduzida, você precisa de uma velocidade maior. Você vê como a velocidade diminuiu aqui com relação à vida real, a gente teve que aumentar o tamanho da bolinha. E aí, beleza. Né? Aí, em termos de exercício, nosso exercício já estaria pronto e calculado. Mas tem uma outra coisa muito interessante para fazer que a gente vai fazer com a força de sustentação, por exemplo. Pode ser com a força de arraste também, a conta vai ser a mesma. É o seguinte, vamos supor que eu fiz um teste com esses dados aqui, né? Com essas coisas que a gente calculou, a rotação de 900 RPM e o diâmetro de 12,81 centímetros, beleza? E eu obtive uma força de arrasto aqui, por exemplo, X, né? Então eu vou colocar aqui que a gente obteve uma força de arrasto em teste que tem um certo valor. Eu quero saber como eu relaciono essa força de arrasto que eu obtive no teste com a força de arrasto que eu vou obter na vida real. E basta aplicar o mesmo procedimento, porque agora a gente, pelo menos, primeiro, a gente sabe que a densidade do ar vai ser a mesma, a gente já tem rotação e velocidade. Então, olha só que interessante. Na vida real, eu vou usar esse grupo π2 agora. Na vida real, eu vou ter uma força de arrasto FDR, que é a da vida real. Eu vou multiplicar ela pela rotação ao quadrado. Então, eu vou multiplicar ela por
848,23 ao quadrado. E eu vou dividir ela por ρ, que multiplica a velocidade à quarta. 75 elevado a 4. Isso aqui vai me dar FDR sobre ρ, que multiplica, vamos lá, 848,23 ao quadrado, dividido por 75 à quarta. Isso aqui vai me dar 0,02274. Número pequenininho. Beleza. Estou salvando aqui na minha calculadora. Se eu for calcular o grupo π2 para o experimento, eu vou ter a força de arrasto do teste sobre ρ, que multiplica a velocidade de rotação ao quadrado pela velocidade real à quarta. A velocidade de rotação ao quadrado vai ser 94,2475 ao quadrado, dividido por 25 à quarta. Olha que interessante. Isso daqui vai me dar 0,20. Opa! 0,2274. Então, olha só que interessante. Isso poderia não acontecer, mas aqui no nosso caso aconteceu. Se eu medir aqui com os meus experimentos, olha só, eu queria calcular os números adimensionais aqui, os grupos adimensionais π2, e aí a gente ia igualar eles, né? A gente ia fazer o mesmo procedimento. Fazendo o mesmo procedimento, o que eu esperava achar? Eu esperava achar que a força de arrasto real seria a força de arrasto do teste multiplicada por um fator. E a gente ia calcular esse fator com esses números que deram aqui. Só que, bonitamente, isso aqui eu não tinha nem testado, poderia não dar, mas bonitamente deu igual. Já deu igual os dois fatores, né? Então eu posso dividir pela densidade dos dois lados, dividir por esse número dos dois lados aqui. E o que vai acontecer é que a força de arraste que eu medi lá no meu túnel de vento vai ser igual à força de arrasto que eu medi na vida real. E a força, né, se a gente fosse fazer para a força de sustentação, daria exatamente a mesma coisa, né? Porque é exatamente a mesma conta. Você vê, ó, ômega ao quadrado por V à quarta. Tem o ρ aqui embaixo também, né? Porque são duas forças, então os grupos adimensionais são os mesmos. Então, se eu medir uma força lá no meu túnel de vento, essa força já vai ser a minha força real. Sempre acontece? Não, nem sempre acontece. Pode ser que a força que você mediu no número de vento, no túnel de vento fosse, sei lá, 1/3 da força da vida real, metade, sei lá. Poderia, dependendo do que tivesse entrado aqui, dependendo de como que fosse. Mas pela natureza desse experimento aqui, não precisa, já está tudo certo. Tá? Então, é assim que a gente faz. A gente vai pegando grupos adimensionais e a gente vai comparando. E esses grupos adimensionais, eles têm que dar iguais na vida real e nos testes. Se todos os grupos adimensionais dão iguais, a gente diz que os testes são similares, né? Então, a gente aplicou similaridade entre os testes da vida real, experimento da vida real. Bom, então terminamos esse exercício aqui da última aula. Agora a gente já consegue seguir para o próximo conteúdo. E esse próximo conteúdo aqui, pessoal, ele é bem bacana, só que essa primeira parte ela é bem matemática. E eu desenvolvi essa aula colocando a matemática para vocês verem. Lógico, eu não vou pedir para vocês rededuzirem tudo isso, mas eu acho importante vocês verem de onde as coisas vieram para vocês saberem usar as fórmulas.
né? Senão depois fica difícil saber o que que é, por que é, da onde que é, fica complicado. Então, o que que a gente vai analisar hoje? A gente vai analisar o fluxo laminar interno incompressível. Então, já tem, só nesse nome aí, já tem uns 2, 3 números dimensional aí que a gente vai ter que olhar. O que que tudo isso quer dizer? Tudo isso quer dizer o seguinte, ó. Por fluxo interno, a gente vai entender todo tipo de fluxo que esteja confinado entre paredes rígidas, né? Então, água passando num cano, ar passando num cano, sei lá, alguma coisa assim. E aí, olha só, a teoria, e a teoria que a gente vai ver é semi-empírica. O que que é semi-empírica? Que ela tem uma parte que vem do cálculo e tem uma parte que vem de experimentos, porque não dá para verificar essa outra parte só com cálculo. E essa teoria, ela diz que... ela diz não, ela parte do pressuposto que o nosso fluido é incompressível. Como que eu vejo se o fluido é incompressível, né? Se o fluxo é incompressível? Na verdade, até é legal a gente parar de falar em fluido compressível e falar em fluxo compressível, né? Porque o fluido ele pode ser compressível ou não, dependendo do fluxo ao qual ele está sujeito, né? E o que a gente vai entender aqui? A gente vai entender que o fluxo ele é incompressível se o número de Mach relacionado àquele fluxo for menor do que 0,3. O número de Mach a gente viu na aula passada e ele é dado pela velocidade do fluxo dividido pela velocidade de propagação do som no meio. Então, se a gente pegar para o ar, a velocidade de propagação do som no ar varia bastante, mas é de mais ou menos, de aproximadamente 340 metros por segundo. Se eu multiplicar isso daí por 0,3, que é o número de Mach, que é o número de Mach máximo que a gente quer trabalhar aqui, a gente está entendendo que o ar ele vai ser considerado incompressível para velocidades até 100 metros por segundo, que é uma velocidade razoavelmente alta. E a água, a velocidade de propagação do som na água é de quase 1.500 metros por segundo, é bem mais rápido. Então, se a gente usar um Mach de 0,3 para a água, por exemplo, a gente vai poder analisar fluidos com velocidades até 440 metros por segundo, que é velocidade pra caramba. Então, para a maioria das aplicações é tranquilo a gente assumir fluxo incompressível. Não para todas as aplicações, mas para as nossas, basicamente. E aí, como é que eu... Primeiro, né? Eu tô partindo lá de fluxo interno, incompressível, laminar, beleza. Então, interno a gente já viu o que que é, incompressível a gente já viu o que que é, e agora eu preciso saber o que que é laminar. A gente já falou um pouquinho na aula passada, mas só para recapitular, a forma de calcular a perda de carga na verdade, ela vai ser mais analítica quando o fluxo for laminar e mais empírica para o fluxo turbulento, né? Então, principalmente a teoria que você usa para fazer o cálculo da perda de carga para fluxo turbulento, ela é baseada em experimentos, é baseada num diagrama que chama diagrama de Moody, que é experimental. Enquanto para forma analítica, para fluxo laminar, você usa bastante a forma analítica. E aí você tem que calcular o número de Reynolds para saber se é laminar ou se é turbulento para você começar a fazer. A gente vai assumir o seguinte: a gente vai calcular o número de Reynolds e para um número de Reynolds menor do que 2.300, não tem unidade porque ele é dimensional, a gente vai ter o fluxo laminar e maior do que 2.300 a gente vai ter o fluxo turbulento. E aí, dependendo do regime, a forma de calcular as coisas muda. Então você precisa saber se o fluxo é laminar ou turbulento. Bom, aí a gente tem primeiro algumas coisas relacionadas à entrada do fluxo. Por que entrada do fluxo? Porque a gente vai fazer algumas análises, principalmente para o fluxo laminar, e para essas análises a gente quer que o fluxo já esteja 100% desenvolvido, né? Então a gente tem umas variações aqui no perfil. Imagina que você tem aqui um tanque bem grande e
você tem água entrando por gravidade nesse tubo aqui. Então a água ela vai entrar toda a mesma velocidade aqui nessa seção inicial. Só que o que acontece? Tem que lembrar das aulas anteriores lá. Lembra que quando você tinha principalmente quando a gente estava falando de viscosidade, né? Quando o fluido está encostado numa parede, a velocidade do fluido que está encostado na parede é igual à velocidade da parede, né? O fluido ele não escorrega, ele não desliza sobre a parede. Então, se o tubo está parado, eu tenho uma camada, eu tenho um filme de fluido aqui que tem velocidade zero, que está colado na parede. E isso, por incrível que pareça, isso é verificado experimentalmente. Ele realmente o fluxo, quando você está muito próximo da parede aqui, as moléculas elas ficam paradas. O que flui é o que está no meio do tubo. Então, o que vai acontecer? Você vai começar a ter como se fosse um arrasto aqui nas laterais, e esse arrasto ele vai começar a modificar esse perfil de velocidade. A gente tinha um perfil de velocidade bem retinho aqui no começo, e aí eu vou ter esse desalhamento do fluido. Então eu vou ter esse arrasto, né, entre as camadas do fluxo, e esse arrasto vai deformar o meu perfil de velocidade. Ele vai deixar de ser um perfil de velocidade retinho assim, ó. E essa deformação ela vai ocorrendo ao longo da tubulação. Então o que vai acontecer? Eu tenho essa camadinha aqui, ó, que está tracejada aqui. Essa camada a gente chama de camada limite, tá? Porque ela é a camada a partir da qual o fluxo aqui foi deformado. Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor, peço para fechar. Aqui, o cara é maior novo. O que é esse cerveja do Barões? Ah, não, sombra. Quem tá com o microfone aberto, por favor, gente. Tá me desconcentrando aqui. Aí o que vai acontecer? Eu tenho essa camada limite aqui e ela delimita a porção do perfil que já foi deformada e a porção do perfil que ainda não foi deformada aqui, ó. Né? Então, dentro da camada limite está igual entrou, fora da camada limite já está deformada. E essa camada limite ela vai convergindo para a linha central do tubo aqui, da tubulação, até uma hora que você cola, né, as duas camadas limite aqui, e daqui para frente o seu perfil de velocidade ele não se altera mais. Então daqui para frente o que a gente tem? A gente tem um perfil de velocidade que a gente chama de perfil completamente desenvolvido, né? Porque ele para de se deformar. Desse comprimento aqui em diante ele vai ser um perfil constante, vai ter sempre essa carinha aqui. Eu tenho esse comprimento da tubulação, e esse comprimento da tubulação, nesse comprimento inicial aqui, que é o nosso comprimento de entrada, é o comprimento onde eu tenho ainda a deformação do fluxo. Depois dessa deformação eu já não vou ter mais, depois desse comprimento eu já não vou mais ter a deformação do fluxo. Então a gente precisa ficar atento aí, porque uma das nossas hipóteses vai ser que o fluxo está completamente desenvolvido. E se eu estiver muito próximo de uma entrada, por exemplo, o meu fluxo não vai estar desenvolvido. Daí eu preciso saber quando que ele vai estar desenvolvido. Como é que eu faço para saber isso? A gente vai ter que partir da análise do número de Reynolds, né? Então, para boa parte das nossas análises, a gente vai usar o número de Reynolds. E o número de Reynolds aqui, ele tem uma característica especial, que é o seguinte: em cima do V tem uma barrinha aqui, ó. Então, vamos lá. Rho é a densidade do fluido, μ é a viscosidade, D é o diâmetro da tubulação. E V, esse V barra aqui, ele não é a velocidade de uma partícula do fluido, ele é a velocidade média de uma seção da tubulação. É a velocidade média, por isso que ele tem essa barrinha aqui. Isso aqui é uma coisa importante. Se o fluxo é laminar, como que eu defino o comprimento de entrada do fluxo? O comprimento de entrada do fluxo ele vai depender diretamente do número de Reynolds. Então eu tenho um número adimensional aqui, isso aqui já é experimental, tá? Mas eu tenho um número adimensional aqui que é o L sobre D. L é o comprimento de entrada, D é o diâmetro da tubulação. E esse L sobre D aqui, ele vai me dar 0,06, que multiplica
o número de Reynolds. Então, se eu pegar o número de Reynolds e multiplicar por 0,06, eu já vou ter essa grandeza dimensional aqui. Se eu souber o diâmetro da tubulação, eu consigo diretamente calcular o comprimento de entrada do fluxo, para saber até que ponto o fluxo já está desenvolvido ou não. E lembrando que o número de Reynolds ele vai variar, dependendo da sua aplicação. Então, você pode ter um comprimento de entrada maior ou menor aqui, né? Quando o Reynolds está abaixo de 2.300, e esse número maior ou menor, ele vai te dar um comprimento de entrada maior ou menor. Então, se eu pegar o máximo, se eu pegar lá o Reynolds igual a 2.300 e colocar aqui, eu vou ter 0,06 que multiplica 2.300, a gente vai ter um número que é aproximadamente 140. Então, a gente vai ter que o comprimento de entrada, ele pode ser de aproximadamente 140 vezes o diâmetro da tubulação, né, para um fluxo ali bem na fronteira entre o laminar e o turbulento. Se ele for bem laminarzinho, bem baixinho, isso diminui. E a parte interessante é que se ele for turbulento, o que acontece? Eu acho que... tá aqui embaixo. E aqui tá errado, isso aqui não é laminar, isso aqui é turbulento. Peraí, vou corrigir. Se o fluxo for turbulento, o que vai acontecer? Esse comprimento de 140 aqui, ele cai para mais ou menos 40 vezes o diâmetro da tubulação. Porque você tem uma movimentação caótica ali das partículas do fluido e isso acelera um pouco o fim da deformação do perfil de velocidade ali. Então, você vai ter algo que é aproximadamente 40 vezes o diâmetro da tubulação. Bom, partindo daqui, o que a gente vai analisar depois que a gente viu essa questão da entrada? Agora a gente vai analisar fluxos completamente desenvolvidos. Eu vou começar com um fluxo completamente desenvolvido entre duas placas que são paralelas. Isso não é uma tubulação, logicamente, são dois pratos paralelos infinitos e está passando fluxo no meio. Mas a matemática aqui é um pouquinho mais simples e ela vai ajudar a gente a entender depois o que vai acontecer lá na tubulação. Então, olha só, eu tenho dois pratos aqui, duas placas, uma superior e uma inferior, e o fluxo já está desenvolvido. Então, eu desenhei o perfil de velocidade antes do meu volume de controle aqui e o perfil de velocidade depois do meu volume de controle, para mostrar que eles são iguais e o fluxo já está desenvolvido. E eu preciso analisar o que acontece com esse volume de controle aqui, principalmente as forças que atuam sobre ele. E a gente tem umas forças importantes aí. Então, olha só, eu desenhei o meu volume de controle maior aqui, né? O fluxo ele é horizontal, então a gente sabe que a gente tem entrada de fluxo pelo lado direito e saída de fluxo entrada de fluxo pelo lado esquerdo e saída de fluxo pelo lado direito, exatamente com o mesmo perfil, né? Então, o que vai acontecer aqui? Meio que essa entrada e essa saída de fluxo vão ser exatamente iguais, né? Mesma vazão, mesmas velocidades locais aqui, mesma área, mesmo tudo. Então, isso aqui não vai ter nenhuma força, né? Não vou ter nenhuma força sendo gerada através desse fluxo. Mas vamos analisar. O que eu vou ter como forças de superfície aqui? Força de corpo a gente não vai avaliar, porque força de corpo é gravidade e a gravidade está na vertical, a gente está avaliando na horizontal. O que eu tenho como força de superfície aqui? Eu vou ter 4 forças. Eu vou ter uma força aqui do lado esquerdo e uma força do lado direito. Essas duas forças aqui que estão em vermelho, elas são referentes à pressão, porque a gente tem pressões diferentes aqui do lado esquerdo e do lado direito do meu volume de controle. Então, eu tenho que contabilizar essa pressão, né? Daqui para cá eu vou ter um diferencial de pressão a mais e aí eu preciso contabilizar. Aqui em cima e aqui embaixo, o que eu tenho? Eu vou ter cisalhamento do fluido, né? Porque o meu fluido está escoando, está se deformando, então eu vou ter cisalhamento do meu fluido e esse cisalhamento ele vai gerar aquele efeito do arrasto, né? Aquele efeito como se fosse o atrito entre as camadas ali do fluido.
Então, se eu tenho esse atrito, eu tenho que contabilizar esse efeito. Por que do lado de cima do volume de controle eu tô com uma setinha para a direita e do lado de baixo eu tô com uma setinha para a esquerda desse arrasto? Porque a gente está imaginando aqui que dessa superfície de baixo para essa superfície de cima, eu estou tendo um aumento de força de cisalhamento, né? Então, a diferença entre entre a tensão de cisalhamento aqui, entre essa superfície de baixo e a superfície de cima, vai ser um elemento diferencial, né, de força de cisalhamento, um detal, né? Então, se aqui em cima eu tenho mais força de cisalhamento do que aqui embaixo, a minha força de cima ela tem que estar apontando para a direita e a de baixo ela tem que estar apontando para a esquerda. Fala, professor, mas e se tiver o contrário na vida real? Se tiver o contrário na vida real, o meu diferencial vai ser negativo e esses sentidos aqui eles vão se corrigir automaticamente. Né? A mesma coisa da pressão, a gente está assumindo que a pressão desse lado é maior do que desse lado. Se for o contrário, eu vou ter um sinal negativo no diferencial de pressão e esses sentidos aqui também vão se corrigir automaticamente. Então não preciso me preocupar com isso, eu só tenho que saber para onde que a gente aumentou o diferencial. Então aumentei o diferencial de pressão da esquerda para a direita, por isso que essas forças estão assim, e eu aumentei o diferencial de tensão de baixo para cima, porque o meu Y está positivo de baixo para cima e o meu X está positivo da esquerda para a direita. É sempre conveniente você colocar os acréscimos diferenciais nos sentidos positivos dos eixos, porque fica mais sinais. Depois, na hora de fazer a conta, você vai ter mais sinais positivos, ele vai ser mais fácil fazer. E, se for negativo na vida real, eles vão se corrigir automaticamente e a sua conta vai continuar valendo, então não tem problema. Bom, como é que eu calculo essas forças todas? Tem força pra caramba aqui. Bom, a força da esquerda, o que a gente está pensando? A força da esquerda ela vai ser pressão vezes a área, né? Então esse elementinho aqui, que é o meu volume de controle, é tridimensional. Ele tem um tamanho, um comprimento dx, uma altura dy, e o meu eixo z está saindo da tela, que ele tem uma largura dz, né? Então a área dessa superfície aqui vai ser a altura vezes largura, que vai ser dy que multiplica dz. Isso aqui é a área, né? E a gente está imaginando, por conveniência, que eu tenho uma pressão aqui no centro desse elemento diferencial. Então, e a diferença de pressão entre a superfície 1 e a superfície 2 é dP. Então, se eu tenho uma pressão P no centro, na superfície 1 eu tenho P menos dP sobre 2, e na superfície 2 eu tenho uma pressão P mais dP sobre 2. Então, esse elemento diferencial de pressão aqui, que é a diferença entre a pressão da superfície 1 e da 2, a gente cortou ele no meio, jogou metade negativo para um lado, metade positivo para o outro. E aí a gente fica com o diferencial de pressão dP ao longo do meu volume de controle. Então aqui eu tenho pressão que multiplica a área, só isso. E do outro lado eu também vou ter pressão que multiplica a área. A área é a mesma e a pressão aqui do lado esquerdo para o lado direito aumentou em uma unidade diferencial de pressão, que é um dP. Beleza. E as tensões de cisalhamento? Como que elas vão gerar as forças? Lembra? A tensão de cisalhamento, ela é uma tensão. Tensão é força dividida por área. Então, se eu pegar a tensão de cisalhamento aqui em cima e multiplicar pela área da tampinha superior aqui do cubo, eu vou ter a força de cisalhamento. A tensão de cisalhamento a gente pensou da mesma forma. Eu vou ter uma tensão tal aqui no meio, aqui em cima eu vou ter tal mais d tal sobre 2 e aqui embaixo eu vou ter tal menos d tal sobre 2. E tudo isso vai ser multiplicado pelas respectivas áreas. Então, olha só, aqui em cima eu vou ter a tensão de cisalhamento central, que é o meu tal yx, mais d tal yx sobre 2. Né? Então, metade do diferencial de tensão cisalhante foi para cima, multiplicado pela área superior aqui. Essa área superior ela vai ser dada por dx, que é o comprimento do nosso volume de controle, multiplicada pela profundidade dele, que é dz, né? Que está aí, nossa largura aqui do nosso volume de controle, que não dá para ver aqui, porque o z está saindo da tela. Então aqui eu tenho área que multiplica tensão de cisalhamento na parte de cima. E embaixo o que eu vou ter?
eu vou ter a área de novo, dx dz igual, que multiplica a tensão de cisalhamento. Aqui embaixo a tensão de cisalhamento é tal yx menos d tal yx sobre 2. Então, a gente tem um elemento d tal aqui de acréscimo de baixo para cima. Beleza. Então, já sei essas forças. Por que eu estou calculando essas forças todas? Porque eu vou fazer uma análise dos esforços nesse volume de controle em x e para fazer a análise de esforço em volume de controle, eu preciso aplicar a equação da conservação da quantidade de movimento, que a gente já viu, que é essa equação bonita aqui. Né? O volume de controle está parado, então não tem termo de aceleração aqui. Somatória de força de corpo mais somatória de força de superfície é igual a integral no volume de controle de V ρ dV mais integral na superfície de controle de V ρ V dA. Né? Então, aqui, esse primeiro termo ele vai ser diferente de zero se o meu volume de controle não estiver em regime, que não é o caso, ele não está enchendo, nem esvaziando, nem acelerando, nem nada. Então, ele está em regime. E a minha integral de superfície de controle aqui, como eu tenho o mesmo perfil de velocidade, a mesma vazão entrando e saindo, pasmem, essa segunda integral também vai dar zero, porque eu tenho as vazões iguais aqui, né? Sentidos iguais, está tudo igual, então acaba aqui a quantidade de movimento que entra é a quantidade de movimento que sai. Não varia a quantidade de movimento deste volume de controle aqui. As forças de corpo também são zero, porque a gravidade aponta na vertical e a gente está trabalhando na horizontal. Sobrou só forças de superfície, que são essas 4 forças que a gente calculou. E essa somatória das forças de superfície aqui, ela tem que dar zero, porque deu zero do outro lado da equação aqui. Então, a gente tem força esquerda positiva, porque está no sentido de x, força direita negativa, porque está no sentido contrário de x, força de cima positiva, porque está no sentido de x, e força de baixo negativa, porque está no sentido contrário de x. Então, tem essa somatória de forças para fazer com essas 4 forças aqui. Fazendo essa somatória de forças, o que a gente vai obter? É só substituir os termos de cada força lá, tal, tranquilo. E as coisas vão começar a se simplificar. Vocês vão ver que vai sumir um P aqui, vai sumir um tal x e yx daqui. E a gente vai ficar com uma equação que tem essa cara aqui, ó. Vai sobrar menos dp sobre 2 menos dp sobre 2 daqui, vai ficar menos dp, que multiplica dy dz, tá aqui, mais d tal, né? Eu vou ter mais d tal sobre 2 aqui, menos com menos vai dar mais de novo, d tal sobre 2 vai dar d tal, mais tal menos tal vai dar zero, tudo isso multiplica dx dz, tá aqui. O que é que eu faço com isso? Bom, agora a gente pode dividir os dois lados da equação por dx, dy, dz e reorganizar. Quando a gente faz isso, a gente obtém essa equação aqui, ó. Eu vou dividir por dx, dy, dz, então vai cortar dy, dz, vai sobrar um dx embaixo do dp, tá aqui. E aqui vai cortar o dx e o dz, vai sobrar um dy debaixo do d tal, tá aqui. O menos sumiu porque eu passei ele para o outro lado. Bom, eu vou ter essa equação. Diferencial de pressão ou variação da pressão em x é igual à variação da... esse barulho, pessoal. Variação da tensão de cisalhamento em y. E essa equação, ela é uma equação importante, por quê? Porque aqui do lado esquerdo, a gente tem algo que é uma função só de x. Né? A gente sabe que essa equação aqui é uma função de x. E do lado direito, a gente tem uma equação que é uma função de y. Então, como que eu posso fazer para ter uma função, uma equação que é função de x? Aliás, uma equação onde eu tenho uma função de x sendo igual a uma função em y. A única alternativa que a gente tem para essa equação é que esse termo aqui, que é função de x, não dependa de x, e o termo que é função de y não dependa de y. Ou seja, que ambos sejam iguais a uma constante. E isso daqui é uma coisa fundamental para nossas contas. Então, essa equação aqui, ela mostra para a gente que, primeiro, a variação da pressão ao longo de x ela é constante.
Da mesma forma que a variação da tensão de cisalhamento ao longo de y. Isso nos dá várias armas. Então, primeiro, a variação da pressão ao longo de x é constante. Se eu puder desenhar a função da pressão ao longo de x está aqui, x é o eixo horizontal, e a pressão está aqui, ó, certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma pressão que varia linearmente com o fluxo. E mais do que isso, essa pressão aqui, ela decai com o fluxo. A gente vai ter um gradiente de pressão que ele é sempre negativo. Ele vai decaindo aqui, ó. E esse decaimento é constante, né? A gente tem uma função linear aí. Isso é muito importante para nós. Então, aqui a gente está falando entre placas paralelas, mas a gente vai ter um resultado análogo para quando a gente chegar em tubos fechados, né? Então, beleza. Marquem isso aqui, gravem isso aqui na cabeça de vocês. Sempre que eu tenho um fluxo entre duas placas paralelas aqui, eu vou ter uma queda de pressão. Eu tenho uma tendência a ter uma queda de pressão ao longo do fluxo. Beleza. Aí, ó, não acabou aqui a equação. Eu tenho dp dx igual a d tal dy, e dp dx é igual a uma constante, então d tal dy também é igual a essa mesma constante, e essa constante é o meu diferencial de pressão. Então, é o meu gradiente de pressão. Então, o que vai acontecer aqui? Sobrou alguma coisinha que eu esqueci de animar aqui. Eu vou ter, com essa equação aqui, vai ser possível calcular o perfil de velocidade, porque a gente sabe que a tensão cisalhante, se o fluido for newtoniano, ela é igual à viscosidade que multiplica o perfil, né, o gradiente de velocidade ao longo de y. Então, eu consigo substituir essa expressão aqui neste cálculo aqui que a gente fez, e eu consigo calcular o perfil de velocidade dado um diferencial de pressão, dado um gradiente de pressão. Isso aqui é muito importante, né? Sempre lembrando que a gente está trabalhando em fluxo laminar completamente desenvolvido, mas ainda assim é muito importante. Só substituindo essa tensão de cisalhamento aqui, a gente vai chegar nessa equação, que meu gradiente de pressão em x vai ser igual à viscosidade, que multiplica a segunda derivada da velocidade em y. Como o meu dp dx é constante, eu consigo integrar esse negócio aqui. E vai ficar muito, muito bacana. Então, olha só. Eu vou integrar, né? Então, eu simplesmente pego essa equação aqui. Eu sei que o dp dx é constante. Eu consigo integrar isso aqui uma vez em função de y. Integrando uma vez em função de y, eu vou ter dp dx que multiplica y mais uma constante C1, porque a gente integrou, tem que ser uma constante, é igual a mi du dy. Então, a gente tem aqui a segunda derivada sendo reduzida para uma primeira derivada. Eu posso calcular a integral de novo em relação a y, com relação a y, e calculando essa integral de novo, eu vou ficar com gradiente de pressão em x que multiplica y² sobre 2, mais a minha constante C1 que multiplica y, mais uma segunda constante C2, porque eu integrei de novo, tem que somar a constante de novo. Isso aqui é igual a mi que multiplica u, que é o meu perfil de velocidade. Beleza, consigo isolar o u daqui. Então, o meu u de y, meu perfil de velocidade em y, ele vai ser meu gradiente de pressão. Esse gradiente de pressão, ele sempre aparece multiplicando, tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu gradiente de pressão, ele não vai modificar exatamente a forma do meu perfil de velocidade. Ele vai modificar a amplitude dele, é um fator de escala, mas ele não vai modificar a forma. Vocês vão ver que depois que a gente calcular essas constantes aqui, vai ficar mais claro. Como que eu faço para calcular essas constantes aqui de integração, né? Já tocando no assunto. Agora apareceu aqui, ó, no Anime One. Eu pego o meu perfil, eu pego meu probleminha aqui, eu tenho meu perfil de velocidade, tudo bonitinho, e eu tenho condições de contorno, né? Porque essa curva u de y aqui, ele é meu perfil de velocidade em y, que é essa curvinha azul aqui, ó. Eu estou calculando essa curvinha azul. Beleza. Eu sei que a distância entre as duas placas é A,
O meu y começa aqui na placa inferior, então aqui ele é y igual a zero e aqui em cima ele é y igual a A. Se as placas estiverem paradas, a velocidade, lembra, o de y é um perfil de velocidade, é a velocidade do fluxo em cada uma das linhas de fluxo aqui. O meu u de y, ele vai ser, nas condições de contorno aqui, nas paredes, a velocidade do fluido ele tem que ser a mesma velocidade da parede. Então, se as paredes estão paradas aqui, o u de y, se eu calcular ele em y igual a zero, tem que dar zero, né, que é aqui embaixo, na parede de baixo. E se eu calcular ele em y igual a A, que é aqui na parede de cima, tem que dar zero também. Isso se as placas estiverem paradas, tá? Eu posso ter uma das placas com alguma velocidade. E aí você pode substituir essa velocidade nas condições de contorno aqui. A única coisa que vai mudar é o seu C1 e o seu C2 nessa fórmula aqui, tá? Calculando, acho que para o nosso caso é mais representativo a gente calcular com as placas paradas, porque a gente quer analisar o fluxo que passa dentro da placa ou dentro de uma tubulação e não a influência da placa se movendo e tal. Então a gente vai fazer esse cálculo com as duas placas paradas. Mas saiba que se você precisar de fazer esse cálculo com uma delas se movimentando ou com as duas se movimentando, por algum motivo, é só você mudar esse cálculo do C1 e C2 aqui. Fazendo esse cálculo, onde que a gente chega? A gente consegue calcular, na verdade é só substituir mesmo, quer dizer, para y igual a zero, eu vou substituir y igual a zero aqui e tal, eu vou ficar com C2 sobre mi igual a u de y, e o u de y igual a zero é zero, então eu vou ficar com C2 sobre mi igual a zero, C2 igual a zero. Aí eu substituo essa outra condição aqui e calculo C1, sem problema. Fazendo essa continha, você vai chegar nisso aqui, ó. Eu vou ter o meu perfil de y, ele vai ser o meu gradiente de pressão, que multiplica 1 sobre 2μ, que multiplica y ao quadrado menos AY. Então, repara que esse gradiente de pressão em x, ele é só um número que multiplica tudo isso, né? Então, ele vai modificar o tamanho, mas ele não vai modificar a forma, né? Ele é um fator de escala aqui, do meu perfil de velocidades. Da mesma forma que a viscosidade também é um fator de escala aqui no caso. Beleza, então eu tenho o meu perfil de velocidades, a gente conhece essa expressão, a gente sabe que o gradiente de pressão ele é negativo, a pressão decai, então essa parábola aqui, o coeficiente que multiplica o y² é positivo, ela teria concavidade para cima, mas o meu dp dx é negativo, então isso aqui tem uma concavidade para baixo e faz todo sentido com aquilo que a gente estava fazendo, né? E ele é um perfil parabólico. Importante você saber que quando a gente tem as duas placas paralelas ali bonitinho, esse perfil de velocidades aqui é parabólico, ele é dado por uma parábola. E a gente consegue, por exemplo, dado o perfil de velocidade, a gente consegue calcular a vazão, né? Porque a vazão ela nada mais é do que a integral do campo de velocidades na área. Então, eu vou fazer uma integral de área aqui. E como que eu faço essa integral de área? O meu elemento de área, dA, ele vai ser a área pela qual o meu fluxo de velocidade está passando, que ele é essa areazinha lateral aqui, ou essa, tanto faz. Então, eu tenho dy que multiplica dz. Então, eu vou integrar isso aqui em y e em z. Em y, eu vou integrar de 0 a A, né, da placa inferior até a placa superior. E em z, eu tenho que multiplicar de alguma coisa até alguma coisa, né? As placas são infinitas, mas eu tenho que analisar numa porção finita. Eu vou integrar isso aqui de 0 a w, só para a gente ter uma faixa ali de análise. Quando eu faço essa integral aqui, essa integral é bem simplesinha de calcular, porque tem um monte de constante aqui. Você tem que saber calcular a integral de y² e a integral de y. Calculando essa integral, a gente chega nessa expressãozinha aqui, ó. Eu tenho menos gradiente de pressão em x, que multiplica w ao cubo por 12μ. Essa daqui é a vazão. E esse sinal de menos aqui, ó, o que acontece? Ele se contrabalanceia com o termo que é o gradiente de pressão, que é negativo, e isso aqui, menos gradiente de pressão, que é negativo, fica positivo. Então, a nossa vazão é uma vazão positiva. Beleza. A largura é a largura em Z lá das placas que a gente estava analisando.
E a velocidade média, ela vai ser dada pela vazão dividido pela área. Simples assim. Então, eu vou pegar essa vazão, que a gente já calculou integral, tudo bonitinho, e vou dividir pela área pela qual essa vazão passa, que é uma área que é W que multiplica A. W, a largura da seção que a gente está analisando, a distância entre as duas placas. Então, é só pegar essa expressão, dividir por W que multiplica A, eu vou ter essa expressão aqui, que é menos dp dx, né, menos gradiente de pressão, que multiplicar ao quadrado sobre 12μ. Bom, por que é importante? Primeiro, a velocidade média ela é muito importante porque a gente vai calcular o número de Reynolds. E o número de Reynolds para tubulações ele é calculado com base na velocidade média do fluido na seção. A velocidade máxima, isso aqui é importante você saber também, aqui é tranquilo, né? Essa parábola aqui ela vai ter duas raízes, e as duas raízes são bem óbvias, né? Uma é na parede de baixo, que é zero, que é y igual a zero, e a outra é na parede de cima, que é y igual a a. Né? E por ela ser uma parábola, o ponto de máximo vai estar bem no meio das duas raízes, então vai estar bem y igual a a sobre 2. Quando a gente calcula isso daqui, quando a gente calcula a velocidade em y igual a a sobre 2, que vai ser a velocidade máxima, a gente obtém essa expressão aqui, simplesmente substituir valores, e essa expressão aqui é 3 vezes a velocidade média do fluido. Então, às vezes é importante você saber que apesar de a sua velocidade média ser, por exemplo, 10 metros por segundo, no fluido lá, você pode ter uma velocidade na linha de centro da sua tubulação que de 30 metros por segundo, não 10. Bem que aqui a gente está na parte de placas ainda, mas ocorre algo similar quando a gente for para tubos cilíndricos, né? E aí a velocidade máxima do fluxo, beleza, a gente já falou, pode ser 3 vezes maior que a velocidade média. E a gente consegue calcular também a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, lembra que a gente já conhece o perfil de velocidade, que a gente já calculou, está aqui em cima, o de y. A tensão de cisalhamento é μ que multiplica du dy. Se a gente calcula essa tensão de cisalhamento, ela vai ser dada por gradiente de pressão em x, de novo, esse termo sempre aparece, que multiplica y menos a sobre 2, né? E aí bate com aquilo que a gente que a gente observou na primeira equação lá, que era o seguinte, o meu dp dx era constante e o meu d tal dy era constante também. Se eu derivar isso aqui em função de y, eu vou obter exatamente dp dx, que é o que aquela primeira equação me dizia, né? Então, a tensão de cisalhamento ela varia linearmente ao longo de y. A gente consegue ver todos esses resultados nesse esquemão aqui, ó, que está aqui, ó. Então, nesse esquemão tem informação pra caramba, mas é algo que você pode consultar aí, né? Só se atentando bem com o título, porque tem uma figura muito parecida, só que é para tubulação, e aí fica diferente. Então, a gente tem aqui, ó, se eu olhar na parte verde aqui, eu tenho o gradiente de pressão, né? Eu tenho a pressão aqui decaindo do ponto 1 para o ponto 2, e meu gradiente de pressão vai ser P2 menos P1 dividido por ΔX, porque a pressão varia linearmente daqui para cá, né? Então, eu consigo pegar esse gradiente, essa diferença de pressões aqui, dividir por ΔX, como o P2 é menor do que P1, isso aqui vai dar negativo, e tudo vai funcionar normalmente. Aqui nas placas, as placas estão com velocidade zero. Eu coloquei as velocidades aqui. E aqui a placa inferior ela começa em y igual a zero e a placa superior ela termina em y igual a a. Então, daqui de baixo para cima a gente está percorrendo em y. O perfil de velocidade que a gente já calculou, ele vai ter mais ou menos essa cara. Na verdade, ele vai ser uma parábola. Essa aqui não é bem uma parábola, mas só para representar. Nas extremidades aqui, a velocidade vai ser exatamente a mesma velocidade das placas, que no caso aqui é zero, então essas velocidades vão ser zero. No centro, a gente vai ter a velocidade máxima, que a gente calculou a expressãozinha. E essa curva aqui, ao longo de y, ela tem essa expressão aqui. Eu tenho gradiente de pressão, que multiplica 1 sobre 2μ, que multiplica y² menos ay. Então, está aqui a minha parábola, né,
E aqui fica fácil de ver que ela tem uma raiz aqui e uma aqui, porque as paredes estão paradas. E aqui, ó, eu tenho essa linha tracejada aqui azul também, ela é a velocidade média do fluxo, né? E a velocidade média, ela tem uma expressão que a gente calculou lá com a vazão também, né? E você vê que ela é 1/3 da velocidade máxima aqui do centro, né? Que a gente já tinha visto. E aqui a gente tem um perfil de tensão cisalhante no fluido, né? Então, a gente calculou a expressão, essa daqui, gradiente de pressão em x que multiplica y menos a sobre 2, e o meu gradiente de pressão, ele ocorre dessa forma aqui, ó, né? É isso daqui, inclusive, que vai fazer com que o nosso perfil de velocidade, ele seja parabólico aqui, né? Então, quer dizer, de baixo para cima, eu tenho que ter sempre um aumento da tensão cisalhante, e esse aumento é linear, segundo a nossa equaçãozinha básica lá, que o dp dx ia ser igual ao d tal dy. Aqui está bem o resumão da dinâmica entre placas paralelas. Se eu for para uma tubulação, o que vai acontecer? Eu posso ir para um tubo cilíndrico e os resultados vão ser análogos. Eu vou ter que fazer umas continhas um pouco diferentes, mas os resultados vão ser análogos. Só que como é um cilindro, repara, aqui são duas placas paralelas, então meu volume de controle era uma plaquinha que estava ali no meio, era um quadradinho, alguma coisa assim. Quando eu vou para o cilindro, eu vou ter como se fossem camadas cilíndricas de fluido, uma dentro da outra ali, né? E eu vou ter que analisar um volume de controle no formato de uma casca cilíndrica para poder fazer as contas analogamente. Fica um pouquinho mais confuso, mas sai também, né? Então imagina que eu tenho o tubo aqui, essa parte cinza, aqui ele está sendo visto de frente, aqui está sendo visto no corte A aqui, né? E o meu volume de controle é esse anel aqui, ó. Tá vendo esse anel azul escuro aqui com a borda tracejada? Esse é o meu volume de controle. E o meu volume de controle, aqui ele está cortado, né? Então eu tenho uma parte superior, que é essa parte do corte aqui em cima, e aqui eu tenho essa parte inferior do corte aqui. E tem algumas coisas importantes, que nem o raio interno da tubulação é R maiúsculo. Esse meu R minúsculo ele vai até o centro do volume de controle. Então se eu der um zoom aqui, eu tenho dr sobre 2 para cima e dr sobre 2 para baixo. Então, a espessura do meu volume de controle aqui é dr, é um elemento diferencial de raio, dr. O comprimento dele é um elemento diferencial de comprimento, dx, beleza? E a gente vai ter que analisar algumas coisas aqui. Então, eu vou pegar essa metade inferior do volume de controle aqui, para a gente colocar algumas forças nela, e essas forças vão representar o que está acontecendo aqui nesse volume de controle como um todo. Bem como outro volume de controle, a gente tem duas forças de pressão, né? Uma força esquerda que vai estar aqui na metade da esquerda e a força da direita que vai estar aqui na metade da direita. Da mesma forma, eu vou ter uma pressão central aqui, menos dp para cá, menos dp sobre 2 para a esquerda, mais dp sobre 2 para a direita, beleza? E na parte superior e inferior, eu vou ter as forças de cisalhamento. Só que agora essa parte superior aqui, da parte de baixo, ela é uma força interna. E a parte inferior, ela é uma força externa, porque eu vou ter uma força distribuída, uma força de cisalhamento distribuída pela área interna, aqui gerando arraste, e uma força de cisalhamento distribuída pela área externa, gerando arraste também, né? E por que nesse caso aqui a força interna está para a esquerda e a externa está para a direita? Porque o meu raio, ele é medido a partir dessa linha de centro aqui e ele cresce para fora, tanto para baixo quanto para cima, né? O meu elemento diferencial de tensão cisalhante, ele vai ser aplicado no sentido positivo do raio, que é de dentro para fora. Então, aqui eu tenho que ter uma força cisalhante menor, né? Tal menos d tal sobre 2, e aqui eu tenho que ter uma força cisalhante, uma tensão cisalhante maior, que vai ser o tal mais d tal sobre 2. Então essa força externa aqui, ela vai ser maior do que a interna, e por isso a externa está para a direita e a interna está para a esquerda. Beleza. A de pressão funciona igualzinho no outro caso.
Bom, aí a gente tem as expressões das forças. Aqui eu tenho as forças de pressão, de novo, pressão menos diferencial de pressão sobre 2, pressão mais diferencial de pressão sobre 2, tudo isso que multiplica as áreas. A área do anel circular aqui, ela vai ser π que multiplica o raio externo menos raio interno. Raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado. Né? Raio externo é R mais dr sobre 2, que vai ser esse daqui, né? Chega até aqui com R mais dr sobre 2. E o raio interno, R menos dr sobre 2. Então aqui eu tenho pressão que multiplica a área, pressão que multiplica a área. Beleza. E para as forças de cisalhamento, para as tensões de cisalhamento, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, a tensão de cisalhamento interna ela vai ser o tal menos d tal sobre 2, e eu tenho que multiplicar pela área dessa superfície interna aqui. A área da superfície interna vai ser o comprimento que multiplica a circunferência desse círculo aqui. Então, o comprimento é dx, a circunferência do círculo vai ser 2πr. Né? O raio aqui vai ser r menos dr sobre 2. Então, eu tenho r menos dr sobre 2, que multiplica 2π, isso aqui é circunferência, que multiplica dx é a área interna, que multiplica tensão de cisalhamento interna. Aqui eu tenho tensão de cisalhamento externa, que multiplica área externa. Beleza. E essas expressões aqui podem não parecer, mas elas simplificam demais. É por isso que a gente escreve dessa forma, aqui com menos dr sobre 2, mais dr sobre 2, porque simplifica, fica muito bom de calcular. Então, de novo, o que eu vou ter que fazer? No outro caso, a gente aplicou o princípio da conservação da quantidade de movimento. Nesse caso, eu também vou aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. No elemento diferencial lá, no meu volume de controle diferencial, apliquei. De novo, ele está em regime, então essa integral é zero. E o fluxo está desenvolvido, mesma vazão de fluxo que entra, vazão de fluxo que sai, mesma direção, tudo bonitinho. Quantidade de movimento dentro do volume de controle não vai variar pelo fluxo na superfície de controle. Então, essa segunda integral também é zero. A somatória das forças de corpo é zero, porque a gente está analisando o problema na horizontal e a gravidade está na vertical. Sobrou força de superfície. Força de superfície vai ser a força da esquerda menos a força da direita, mais a exterior menos a interior igual a zero. Né? Se a gente voltar lá, força da esquerda menos a direita, mais a exterior menos a interior, vai dar zero. A gente está analisando isso aqui no sentido x. Bom, beleza? Eu vou fazer por partes a simplificação aqui. Então, se eu for fazer força da esquerda menos a força da direita, a gente tem essa área em comum aqui que eu posso tirar em evidência, né? E eu tenho P menos dP sobre 2 que multiplica π, e, aliás, P menos dP sobre 2 que vai ser subtraído de P mais dP sobre 2. Então, eu vou ter menos dP sobre 2 menos dP sobre 2, que é menos dP, que multiplica essa área. Vai dar isso aqui. E essa área, se a gente calcular, eu vou ter expansão de 2 quadrados aqui, e os termos r ao quadrado e dr ao quadrado sobre 4, eles vão se cancelar. Só vão sobrar os termos intermediários, que aqui é r dr, e aqui vai ser menos com menos, vai dar mais r dr. Então vai ficar 2r dr aqui dentro, que multiplica menos dp, que multiplica π. Então, 2r dr, dp, π menos. Tá tudo aqui. Eu tenho que fazer a força exterior menos a interior ainda. Vamos fazer. Substituindo a expressão da força exterior e da interior está aqui. Aqui não tem muito termo em evidência, a não ser o 2π dx, que está em evidência, mas o resto a gente vai ter que trabalhar os produtinhos aqui mesmo. Mas fazendo esse exercício, que é um exercício simples de fazer, você consegue chegar nessa expressão aqui, ó, o 2π dx, que está constante para todo mundo. Desses produtos todos aqui vai sobrar um r de tal, mais dr, que multiplica tal. Isso aqui é uma regra do produto, né? R de tal mais dr tal, ele é o elemento diferencial do produto R que multiplica tal. Então, vai ficar aqui. E aí tem o 2π dx, elemento diferencial de R vezes tal. Beleza, vamos substituir tudo agora na nossa somatória de forças. Substituindo
tudo que a gente calculou aqui na nossa somatória de forças, eu vou ter essa expressão aqui, que é bem simples. Eu posso dividir os dois lados agora por 2π r dr dx. Beleza. Fazendo isso, olha só, esse termo aqui, ele vai ficar, vai sumir o 2π, o r dr, vai sobrar o dx embaixo, então eu vou ficar com dp sobre dx. Passei para o outro lado para assumir esse sinal de negativo. E aqui eu vou dividir por 2π dx r dr. Eu não tenho nem r nem dr para cancelar aqui, o 2π dx vai sumir. Eu vou ficar com 1 sobre r dr tal sobre dr. Bom, temos uma expressão não igual, mas análoga, que dá para trabalhar também. De novo, aqui do lado esquerdo tem uma expressão que só está em termos de x, que é o meu gradiente de pressão, e do lado direito tem uma função que só está em termos de r. Então, se eu tenho uma função de x igual a uma função de r, a função de x não pode depender de x e a de r não pode depender de r, senão elas não vão ser iguais nunca, né? A única forma disso daqui ser igual é que ambas sejam iguais a uma constante. Então, tá aqui. A gente vai ter essa passagem aqui de novo, bem análogo ao caso das placas, só que uma expressão um pouquinho diferente para a gente integrar aqui. E agora, em vez de integrar em y, a gente vai integrar em r. Mas beleza. Fazendo essas integrais aí, o que a gente vai ver? Primeiro, de novo, apareceu o nosso termo de diferencial de pressão em x igual a constante. Então, daqui a gente já sabe que se o tubo for cilíndrico, também eu vou ter uma queda de pressão no meu fluxo devido ao fato de o fluxo estar passando dentro de um tubo e essa queda de pressão é linear. E além disso, com aquela expressão e essa expressão aqui da minha tensão cisalhante, que agora, em vez de tal yx igual a mi du dy, a gente vai ter que adaptar essa expressão aqui para tal rx, né? Porque a minha coordenada vertical agora não é y, é r. E aí, a tensão cisalhante agora no sentido r, não no y, ela vai ser a minha viscosidade, que multiplica du, derivada de u em relação a r, não em relação a y. Uma pequena adaptação aqui, que para a gente vai ser bem normal, não vai causar nenhuma como se diz, nenhuma consequência grave. Substituindo aquela expressão para tal nessa equação que a gente calculou aqui, eu consigo chegar numa expressão um pouquinho mais complicada de integrar, mas a gente consegue integrar, porque o meu dp dx era uma constante, não preciso me preocupar muito com isso. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar por r aqui e integrar. Então, integrar em função de r. Se eu multipliquei dp dx por r e integrei, eu vou ficar com dp dx r ao quadrado sobre 2. Tem que somar com uma constante c1. E aqui desse lado eu vou ficar só com o que está dentro da integral. rmi du dr está aqui. Se eu der uma organizadinha nisso aqui, o que é dar essa organizadinha? É dividir os dois lados por rmi. Então, esse r ao quadrado sobre 2 vai virar r sobre 2mi. E o meu c1 ele vai virar um C1 sobre Rmi, tá aqui. E aí do lado esquerdo eu fico só com a derivada de U em relação a R, que eu consigo integrar mais uma vez em relação a R, e fazendo essa segunda integral eu consigo o meu perfil de velocidade em R diretamente, né? E ele é mais complicado, observa que como eu tenho C1 sobre R aqui, eu tenho 1 sobre R, a hora que eu integrar, eu vou ter o ln de R, né? Esse primeiro termo não é muito problema, eu vou integrar R, vou ter um R ao quadrado sobre 2 aqui, que vai entrar na continha, e pelo fato de eu ter integrado, eu vou ter que somar mais uma constante C2. E aí, a gente chega num ponto que a gente precisa calcular C1 e C2. Só que a gente sabe que nas extremidades lá do cano, né, do meu tubo, a velocidade vai ser zero, porque o tubo é zero, mas eu consigo escrever isso, como eu estou escrevendo no raio, eu consigo escrever isso com uma equação só, que é U de R igual a R maiúsculo igual a zero, né? E eu preciso de duas condições de contorno, porque eu tenho duas
e com as duas constantes aqui para calcular. E aí, o que eu faço? Tem que dar uma analisada nessa expressão aqui, ó. Porque se você analisar, essa expressão aqui ela tem um problema grande, que é o ln de R. Né? O ln de R, até eu tô lembrando aqui, eu escrevi uma bobagem na próxima linha aqui. Se o R tende para zero, o ln de R ele tende para menos infinito, não para infinito, né? E o que a gente está calculando aqui? A gente está calculando o perfil de velocidade. Então eu não posso ter um perfil de velocidade que é menos infinito em R igual a zero. Quer dizer, o fluxo não só está voltando em R igual a zero, né, bem no centro do tubo, mas ele também está voltando com a velocidade infinita. Não existe. Né? Isso não existe. E a única maneira de fazer com que isso não exista é a gente colocar C1 igual a zero aqui. Né? Que é uma condição de contorno do meu problema, que a velocidade no centro do meu tubo tem que ser uma velocidade finita. Né? Então a gente coloca, dessa restrição a gente já sabe que C1 é igual a zero, e da outra restrição, que a velocidade no raio igual a R tem que ser zero, porque o tubo está parado, a gente consegue calcular C2. Né? Só substituir, né, como C1 aqui já é zero, só substituir R igual a R maiúsculo, e a gente já o de R igual a zero aqui, a gente já consegue calcular C2, e o nosso perfil de velocidade fica com essa carinha aqui, ó. Gradiente de pressão em X que multiplica 1 sobre 4μ é igual a R ao quadrado menos raio da tubulação ao quadrado. E daqui para frente, já até passamos do horário, hein? Daqui para frente a gente consegue fazer vários cálculos, que são os cálculos que a gente já fez para as placas. Eu nem tinha visto que a gente passou do horário aqui. Eu vou deixar esses cálculos para a próxima aula e vou fazer a chamada, pessoal.